essa coroa caiu de propósito. O hino que vocês acabaram de ouvir é o hino da proclamação da República. Acaba o Império, se inicia o novo regime, a coroa cai. Dom Pedro II deixa de ser o nosso imperador. Passamos a ter agora um presidente, um militar, Marechal Deodoro da Fonseca. Por isso, estou te convidando para assistir mais uma aula com o professor Alex Palitor de História do Brasil, para a gente finalizar esse período do chamado Segundo Reinado. Vou desligar minha caixinha de som. Opa, desligada. A gente começa a nossa aula. Primeiro, claro, tomando aquele cafezinho com história, ó. Bom demais. E para a gente começar a falar sobre a crise no Império, passamos também a viver crises diplomáticas no Império. O Império Brasileiro, que viveu um período de apogeu entre 1850 e 1870, um período em que a economia vai muito bem, que o progresso, o desenvolvimento, o café, a estabilidade política, tudo ia muito bem. Só que depois da Guerra do Paraguai, algumas coisas vão começar a dar errado no Segundo Reinado. A gente vai começar falando sobre a questão Christie. O que é a questão Christie? É a soma de uma série de acontecimentos que envolvem um abalo de relacionamento diplomático entre o Reino Britânico, entre a Inglaterra e o Império do Brasil. Dom Pedro II vai tomar para si a responsabilidade de agora defender os interesses do Brasil diante do imperialismo britânico. Um desses acontecimentos, essa soma de desentendimentos de Dom Pedro II, do nosso império com a Inglaterra, esse rompimento diplomático que chega a acontecer, e aí você vai ter, por exemplo, a Lei de 1831, que o Brasil nunca obedeceu, que tinha a ver com a navegação de navios negreiros em águas internacionais que passavam por regiões que eram de domínio inglês e vinham para o Brasil. A Inglaterra vai se posicionar nesse período contra a escravidão afro, porque no entendimento dela a escravidão é incompatível com o crescimento do capitalismo e como a Inglaterra vivenciava ali o período da Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial da era vitoriana, ela entendia que o Brasil era um atrapalho nessa composição em relação a manter a escravidão afro em sua região. Então, essa lei nunca foi cumprida. O Brasil sempre teve problemas diplomáticos com a Inglaterra em relação a isso e vai somar também um desejo dos ingleses em renovar o Tratado de Comércio, Navegação e Aliança e Amizade de 1827, que taxava os produtos brasileiros a valores exorbitantes e os produtos ingleses a valores muito baixos, fazendo com que o produto inglês no Brasil fosse muito mais barato, prejudicando a nossa indústria. Dom Pedro II não vai aceitar renovar esse acordo que foi feito pelo seu avô, Dom João VI, e pelo seu pai, Dom Pedro I. Então, a soma desses fatores cada vez mais vai gerar descontentamento por parte dos ingleses. Para piorar, houve a aprovação da tarifa Alves Branco, uma tarifa que taxava os produtos ingleses a 60%, protegendo o produto brasileiro. Além também do Brasil ficar extremamente insatisfeito com Bill Abid, que foi uma determinação da Inglaterra, do parlamento britânico, para que a Real Força Naval da Inglaterra tivesse autorização para alvejar, para afundar, para atacar navios negreiros, ou navios que eram suspeitos de serem navios negreiros. Uma tentativa de eliminar o tráfico negreiro. O que acaba ocorrendo é que muitos navios brasileiros serão naufragados. Alguns nem sequer eram navios negreiros. E aí, isso irritou Dom Pedro II, o que vai gerar também um descontentamento. Mas o que vai piorar também é o caso do Sir William Christie, um acontecimento que nós tivemos na oportunidade, envolvendo o embaixador da Inglaterra no Brasil, que também era um comerciante, que teve um navio que levava sua carga naufragado nas águas brasileiras, no litoral brasileiro. Parte dessa carga teria sido recuperada. Isso fez com que essa carga ficasse disponível na área portuária do Brasil e ela foi roubada. William Christie exige da polícia uma solução imediata para se prender os malfeitores que levaram sua carga.
a polícia não consegue ter a mesma destreza, a rapidez, a celeridade esperada assim por ser William Christie, que chega até a ofender a polícia brasileira, dizendo que ia solicitar à Inglaterra a presença de oficiais especiais da Scotland Yard, a polícia britânica, para fazer tal investigação, que gerou um descontentamento também diplomático com Dom Pedro II. Para piorar, ocorreu um fato inusitado. 2 marinheiros britânicos, após uma longa bebedeira nas tabernas do Rio de Janeiro, resolveram correr nus, isso mesmo, peladões, pelas ruas do Rio de Janeiro, o que era, por lei, um atentado ao pudor. Ambos foram detidos, presos, levados à delegacia e à cadeia. Quando o almirante daquele navio inglês tomou conhecimento do fato, ele pega sua tripulação armada, vai até a cadeia, solta os 2 marinheiros e prende delegado, escrivão, inspetor, os policiais, o que naquele momento soou como uma audácia e como desrespeito à autoridade do Brasil em relação a aspectos policiais. E aí Dom Pedro II vai romper as relações diplomáticas, o que gerou a situação questão Christie com a Inglaterra, e só vai reatar no período da Guerra do Paraguai. Agora, o que leva à proclamação da República? Por que este evento ocorre? E para quem não sabe, essa seria a primeira bandeira do Brasil, propositalmente semelhante à dos Estados Unidos, tanto que o nome era Estados Unidos do Brasil. E um detalhe, a proclamação da República se dará em 1889, 100 anos depois da Revolução Francesa, que estabeleceu um regime republicano na França. Então a jovem democracia republicana será instaurada por um marechal, por um militar, a figura de Marechal Deodoro da Fonseca, que nem gostava muito de ambientes republicanos. Era um monarquista convicto, mas aí, quando a gente falar sobre a proclamação da República de forma mais aprofundada numa próxima aula, a gente vai dizer por que ele mudou de ideia. Bom, os acontecimentos levam à queda da monarquia. Agora, isso se dará principalmente por 3 itens. 3 itens, principalmente. A questão religiosa, a questão militar e a questão abolicionista. Havia também no Brasil, naquele momento, uma crise econômica, envolvendo vários segmentos e várias atividades econômicas. Dom Pedro II não conseguia dar solução a essa crise. E também uma dívida herdada gigantesca da Guerra do Paraguai. Há um distanciamento também por parte de Dom Pedro II do segmento comercial, do segmento econômico, do segmento político e do segmento militar. Então, o fato de Dom Pedro II não ter nenhum filho também, e ter uma filha, a princesa Isabel, era tido como algo ameaçador para uma sociedade extremamente conservadora e machista. A princesa Isabel era casada com o Conde de, um príncipe francês. Só que Dom Pedro II teve com a rainha Teresa 4 filhos, 2 filhos e 2 filhas. A Amélia e os seus 2 irmãos morreram. A princesa Isabel se transforma na herdeira natural da coroa brasileira do Império do Brasil, o que gera também uma insatisfação. E também o país, depois da Guerra do Paraguai, passou a ter mais assertividade, mais interesse aos ideais republicanos, pelo contato com os soldados argentinos e uruguaios que lutaram ao lado do Brasil durante a Guerra do Paraguai. Por isso, se coloca que o golpe, que a proclamação da República saiu dos quartéis. Mesmo vencendo a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro, que era desprestigiado desde a Guerra da Cisplatina, venceu a guerra, voltaram como heróis, trouxeram os ideais positivistas, mas são desprestigiados, desvalorizados por Dom Pedro II, mesmo sendo um segmento militar importantíssimo no processo da vitória do Brasil na Guerra do Paraguai. E aí, era tido como subalterno, algo indesejado na pátria. Dom Pedro II não valorizava o exército brasileiro, e essa insatisfação, esse desvalor, esse sentimento de rejeição tido pelos militares fazem com que eles sejam protagonistas desse processo. Então, os ideais republicanos se sedimentavam no exército, principalmente uma personalidade importante que é tido como patriarca da proclamação da República, o Benjamin Constant, um professor da Academia Militar da Praia Vermelha, inclusive professor de Marechal Rondon, um tecnicista, um militar de carreira, de academia, diferentemente do Marechal Deodoro da Fonseca, que era um militar tarimbeiro, militar que adquiriu suas patentes por heroísmo de guerra. Só que o Benjamin Constant
que é o cara que cria, fomenta a cabeça da galera, da juventude militar, e era tido como um grande símbolo, insatisfeito com o soldo baixo, com a desvalorização do exército brasileiro, cada vez mais é um ativo e protagonista da ideia de proclamação da República, alimentando o sentimento do positivismo, que uma sociedade se organiza a partir da ordem do progresso. Então, tendo esse contato com os ideais positivistas de Augusto Conter durante a Guerra do Paraguai, ali com os uruguaios e argentinos, os soldados brasileiros e militares brasileiros voltam com esse sentimento de desejo de mudança, tanto que fundam o Partido Republicano e, posteriormente, o Clube Militar. Um outro elemento que leva também à proclamação da República é a questão religiosa. Uma briga política entre Igreja Católica e maçonaria. Naquela oportunidade, o Papa Pio IX, em 1864, ele lançou e promulgou uma bula, um documento oficial da Igreja Católica chamada Bulla Syllabus. Essa bula proibia que maçons participassem de atividades da Igreja Católica e vice-versa. Mas por que isso? Sendo que existiam muitos clérigos e integrantes da Igreja Católica que participavam da maçonaria e vice-versa. É porque dentro da Igreja Católica, até mesmo no conclave que colocou o Pio IX como novo Papa do mundo, da Igreja Católica, no Vaticano, que ele sentasse no trono de São Pedro, ele, dentro do seu conclave, teve ali uma certa rejeição por parte de alguns cardeais que pertenciam à maçonaria, o que fez com que esse movimento cada vez mais se intensificasse na perseguição dos maçons. E essa bula não será facilmente obedecida no Brasil, porque Dom Pedro II era maçom. Inclusive, alguns cardeais, bispos no Brasil, chegam a flagrar integrantes da Igreja Católica ou pessoas que frequentavam a Igreja Católica, maçons, em eventos e encontros no Rio de Janeiro, São Paulo. Então, em 1872, ocorreu no Rio de Janeiro um encontro nacional da maçonaria. E aí, fez com que os bispos de Olinda e de Belém decidissem punir os clérigos de suas dioceses que participavam da maçonaria e do próprio evento. A partir daí, em Recife, em Olinda, os bispos Dom Vital e Dom Macedo resolveram interromper um matrimônio, um casamento de um maçom com sua noiva. Foi um escândalo terrível. Os dois bispos, por determinação de Dom Pedro II, que já havia falado que essa Bulla Syllabus não deveria ser obedecida no Brasil, porque ele era maçom, seus ministros eram maçons, o pai dele era maçom, muitos parlamentares e senadores eram maçons. Imagine a dificuldade para se obedecer tal bula. Devemos lembrar que no Brasil a igreja é atrelada ao Estado através do beneplácito, o padroado, como era também chamado. O imperador tinha poder sobre a igreja no Brasil. E aí ele fez com que Dom Vital e Dom Macedo fossem levados aos campos de trabalhos forçados como forma punitiva pelo ato e pelo escândalo de ter interrompido o casamento de um maçom. Isso gerou a questão religiosa. A rivalidade agora, a perda do apoio por parte do Império em relação à Igreja Católica. Já não tem o apoio do Exército e já não tem o apoio da Igreja Católica. A questão abolicionista é o que vai gerar também a perda de um apoio importantíssimo da aristocracia rural. Quando, então, Dom Pedro II, já muito doente, enfisema pulmonar, taquicardia, diabetes, catarata em um dos olhos, problema de pneumonia e uma série de outras situações em um cenário tenebroso, viajava a tratamento juntamente com seu neto, Dom Pedro III. A princesa Isabel, quando ocupava a função de princesa regente, inspirada e apoiada, incentivada por alguns abolicionistas, resolve no dia 13 de maio de 1888 abolir a escravidão no Brasil. Isso fez com que a aristocracia retirasse o apoio do Império, porque apesar de não ter muitos escravos no Brasil como antigamente, chegamos a ter 2 milhões de escravos ativos no Brasil, nesse período estima-se que não passavam de 100 mil escravos no Brasil, mesmo assim, apesar de não ter um número volumoso, o aspecto social e político era extremamente importante, o fim da escravidão. O Brasil é o último país a acabar com esse tipo de prática horrorosa. E a princesa Isabel toma essa coragem, só que ao mesmo tempo, o único apoio que ainda a mantinha no poder, ela e o pai dela, a manutenção do Império do Brasil, era a aristocracia, a classe econômica e política, que também, em virtude de não receber qualquer tipo de indenização em relação ao fim da escravidão,
acaba também retirando o apoio do Império e começando a flertar com a República ao lado dos militares. O único segmento ou instituição que se mantém leal à figura do imperador Dom Pedro II foi a Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil, inclusive, dá o último baile do Império, na Ilha Fiscal. Se mantém até o apagar das luzes ao lado do seu imperador. Até porque a Marinha e o Exército tinham divergências e trocaram muitas farpas, inclusive, durante a Guerra do Paraguai, somado a algumas acusações de um segmento ao outro, devido a algumas falhas e derrotas naquele período terrível que foi a Guerra do Paraguai, que os paraguaios chamam de Guerra do Brasil. Todos esses elementos, todos esses fatos levarão à proclamação da República. Só que sobre a proclamação da República, a gente vai falar um pouco mais na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Foi dividida em 2 partes e aí a gente volta na próxima semana com mais um conteúdo envolvendo agora a proclamação da República e a Guerra do Paraguai. Valeu, pessoal! Até a próxima!